Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Na sequência do diálogo de Jesus com Nicodemos, que, como já vimos, era uma pessoa notável do seu tempo, era um fariseu, e veio, de uma certa maneira, conversar com Jesus, não apenas como uma pessoa qualquer, mas veio como mestre, como alguém que se apresenta a Jesus com uma certa autoridade. E ele então chama Jesus de mestre e começa esse diálogo, e Jesus começa a falar de nascer de novo. Ele questiona sobre o nascimento, e Jesus fala de nascer do Espírito. E para exemplificar, diz, como o vento, que vós não vedes, mas podeis ouvir. Vocês ouvem, mas ele se mexe por onde ele quer e vocês não veem. Então assim Jesus começa a falar de uma ação que não é puramente uma ação do ensino das pessoas que são mestres, mas é propriamente uma ação de Deus através das pessoas, a ação do Espírito. Ele sopra onde quer. E neste momento, então, Jesus confronta Nicodemos, porque ele diz assim, mas como pode ser isso? Como isso acontece? Falando da ação do Espírito Santo que Jesus tinha acabado de mencionar. E Jesus então o confronta. És mestre em Israel e não sabes essas coisas? Esse ponto é interessante. És capaz de falar sobre Deus, mas não és capaz de falar sobre a ação de Deus na sua vida, na tua vida? É interessante, o conhecimento sobre Deus não está restrito àquilo que nós conhecemos por informação, pela razão, pelo conhecimento, mas pela familiaridade que nós temos com Deus. Conhecer Deus é muito mais do que saber a doutrina apenas. Conhecer Deus é se relacionar com Ele. O conhecimento é uma experiência. O Espírito Santo demonstra a experiência que nós temos com Deus, porque Deus age. Existem muitas manifestações dessa intimidade com Deus. Há pessoas que mostram a sua intimidade com Deus pelo amor que demonstram, pela sua devoção, pela sua piedade, pelo gosto que têm pela oração. Alguns chegam a demonstrar uma intimidade com Deus surpreendente como intercessor. Não é de se admirar que algumas pessoas sejam pessoas que rezam não apenas pelo gosto de rezar, ou que isso não apareça somente o gosto de rezar, mas que apareça muitas vezes assim a força de uma oração de fé, capaz de interceder e muitas vezes capaz de até obter graças. Jesus diz que se deve pedir para receber. Então não é excluído
que também isso seja uma manifestação de uma intimidade com Deus, não de um poder, ou como alguns gostam de dizer, um dom, dom de cura, o teu dom de rezar e as coisas acontecem. Não, eu diria que é graça, né? Não é dom propriamente no sentido de eu ter um talento a mais do que os outros, mas é dom no sentido de ter recebido uma graça. Quer dizer, Deus me escuta, como dizia a santa brasileira, né, mineira, Inhaxica, quando as pessoas ficavam admiradas pela eficácia da sua oração, que pedia, as coisas aconteciam, a providência vinha em socorro de tanta necessidade, ela dizia: isso acontece porque eu rezo com fé. Então, é claro, a intimidade com Deus vai muito além da capacidade de alguém pregar sobre Deus, falar sobre Ele, mesmo sobre a teologia, embora seja muito útil que a pessoa conheça a teologia, conheça a Sagrada Escritura, tudo isso é muito útil, mas ser mestre para Jesus em relação ali aos fariseus deveria ser expresso muito mais por uma intimidade com Deus que tornava então esse mestre ou esses mestres capazes de conhecer a vontade de Deus. De que adianta a gente apenas conhecer a doutrina, a Escritura, e nós não sermos capazes de compreender a vontade de Deus a nosso respeito, de não termos o discernimento necessário para isso. Então, Jesus diz que dos mestres se espera mais que isso. Mas é claro que ele aproveita esta ocasião para confrontar Nicodemos, para mostrar que ele não é apenas um mestre de Israel, mas que ele é aquele que viu o Pai, porque estava já junto do Pai antes das coisas acontecerem. Então, embora Nicodemos tenha ido a Jesus com uma boa vontade, uma boa intenção e até um reconhecimento de que ele era alguém de Deus, né? Sabemos que és mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que fazes se não vier de Deus, mas Jesus mostra que ele é mais do que isso, que Nicodemos esperava. E para exemplificar, ele menciona a serpente levantada no deserto por Moisés, conforme o livro dos Números narra, para atrair o perdão e a cura para aqueles que foram castigados por terem sido picados pelas serpentes que vieram no deserto. Deus mandou que Moisés fizesse uma imagem de uma serpente, e que a colocasse numa estaca, num lugar elevado. E para aqueles que tivessem sido atingidos, tivessem sido atacados pelas serpentes, e que olhassem para ela, para aquela serpente de bronze, estes seriam curados. Então Jesus diz que é necessário olhar para ele como aquele que está sendo elevado. Elevado por quê? Porque veio de junto do Pai. É necessário, portanto, olhar para Jesus não apenas como quem se admira que ele seja muito inteligente, que ele seja muito sábio, que seja um grande mestre, que seja uma pessoa muito bondosa, uma pessoa com a capacidade de amar extraordinária, mas é necessário olhar para Jesus com fé, olhar com os olhos de fé, crer que ele é o Filho de Deus, não é apenas um profeta, não é apenas um mestre. Seria desejável para nós que o nosso conhecimento sobre Jesus não fosse apenas o conhecimento de pessoas que veem nele um grande mestre, que veem nele um grande filantropo, uma pessoa que fez muitas coisas boas, uma pessoa que fez muita beneficência, uma pessoa com uma capacidade extrema de amar, um sábio, mas é necessário que se olhe para Jesus como aquele que foi elevado, como aquele que se torna então o artífice da nossa salvação. Quem olha para ele, crendo nele, tem a vida eterna. Era isso que Jesus tentava transmitir então a Nicodemos e que também diz a cada um de nós, para que nós saibamos reconhecer nele mais do que apenas um grande mestre, para que sejamos capazes de traçar com ele não apenas um conhecimento intelectual, racional, mas um conhecimento experiencial, conhecimento de fé, conhecimento de amor. Rezemos.
Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado e, tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.